Tremendo. A Bíblia diz que Davi agora desce ao ribeiro, né? Só que ele vai com um cajado, ele pega pedras. A gente podemos aí subentender, né, numa revelação, que o cajado, a autoridade máxima, está com Deus Pai. Aquelas pedras, os seixos, né, só pode derrubar o gigante se você tiver com Deus Filho. Né, a Bíblia, o Filho unigênito que estava com o Pai. Né, tem que estar tudo interligado. E o ribeiro ali, né, o ribeiro representa a presença do Espírito Santo. João capítulo 7, 38 e 39 diz: quem crê em mim, ribeiros de água viva fluirão de dentro de si, né? Então, Davi, quando ele desce ali, Davi estava se revestindo da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi agora ele pega as ferramentas, né, as pedras, e é interessante que Golias, ele usava armas da terra, porque ele estava com espada, escudo e lança, forjado pela metalúrgica do homem. E Davi agora ele pega agora uma ferramenta que não foi construída por mãos humanas, pelo próprio Deus. Foi Deus que fez as pedras, Deus que fez as rochas. Era Davi, parece que já tinha uma noção no seu coração, né, pelo intermédio do Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4. Porque as nossas armas não são naturais, mas espirituais e poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. No caso de Davi, é para derrubar o gigante. Eu já ouvi falar isso, foi um professor meu já há muitos anos. Ele me disse que Davi era tão bom na funda, obviamente que, claro, bom de Deus na vida dele, mas ele se inspirou nos 700 canhotos de Benjamim. Tremendo, hein? E Benjamim tinha atiradores de funda que eram muito hábeis. Inclusive, isso está no livro de Juízes, lá no final, não me recordo. Acertava até um fio de cabelo. Exatamente, mas até um fio de cabelo. Um fio de cabelo. Eu não vejo aquilo como uma hipérbole, né? É uma figura de linguagem que é um exagero, né? Ela fez um exagero que é o contrário do eufemismo, que é um abrandamento, né? Sim. Ali de algo no texto. Eu creio como algo literal. Eu também, pastor, eu também penso assim. Fio de cabelo aí, ele não estava hiperbolizando, né? É uma figura ali literal. É interessante, pastor, que quando Davi chega na frente do Golias, Golias estava pedindo um homem para lutar mano a mano, mas quando Golias vai com dois. A Bíblia diz que estava Golias e o seu escudeiro, porque o Golias ali é a representatividade do Satanás, e o Satanás é o pai da mentira. Ele está sempre pronto para enganar, para ludibriar. E um demônio na frente para destruir. E um demônio, um capetinho na frente para proteger ele. Acho que ele estava com medo, né, de, sei lá, uma vulnerabilidade. O texto vai dizer que quando ele chega, é interessante isso aqui, 1 Samuel 17, 41, 42. Diz assim: e o gigante Golias parou, né, uma certa distância de Davi, está escrito assim, parou, olhou bem. Esse olhou bem é aquele famoso olhar de cima e embaixo. Falou, não vai dar nem pro tiro. A Bíblia diz que ele desprezou, porque Davi era pequeno, ruivo e de gentil presença. Só que havia pelo menos aí 6 coisas que Golias não sabia acerca de Davi. A primeira, que Davi era escolhido pelo próprio Deus. Segundo, que Davi foi ungido e consagrado, habilitado, autorizado pelo próprio Deus. Em terceiro, que o nome de Davi é uma senha. Davi era amado por Deus. E Davi já estava acostumado a lutar com urso e com leão. Segundo alguns especialistas, diz que um urso, quando fica de pé, um urso idade adulta, mede quase 3 metros. Então Deus já estava treinando Davi para lutar com os gigantes. E em quinto lugar, a quinta coisa que Golias não sabia acerca de Davi, é que Davi não usava as armas da terra. Davi ele já tinha noção das armas espirituais. E em sexto lugar, para fechar esse tópico aqui, Davi não ia no nome dele. Davi ia no nome do Adonai Tsavaot, quer dizer, o capitão, o coronel, o comandante, o general das batalhas. E aí, de conhecimento, né, de todos, inclusive das crianças, né, isso é tema de desenho, que Davi ele pega a funda, né, e ele gira e ele lança, né. Há quem diga que no meio do capacete do filisteu havia uma pequena brecha. E aquela pedra enfinca, gruda ali na testa do gigante, o gigante cai. Quando o gigante cai, é ferido, a Bíblia diz que Davi corre para cima do gigante, né, desembainha a sua espada,
corta a cabeça do gigante. Quando ele corta, ele leva para casa. Ele leva ali, né, para o ambiente onde ele morava, em Belém, porque o pai dele tinha usado a expressão: Davi, vai à guerra e traga notícia dos seus irmãos. Isso dentro da cultura judaica, dentro da cultura rabínica, Davi ele tinha que ir e pegar feixes do cabelo de Abinadab, Eliabe e Samar, feixes, né? Pequenas mechas, isso, obrigado. Pequenas mechas e trazer, falar ao pai, tá aqui, eles estão tudo bem. Só que Davi não traz as mechas do cabelo de Abinadab, nem Eliabe, nem Samar. Davi traz o cabelo de Davi para falar: pai, fica tranquilo, pode deitar, pode dormir, pode roncar, porque a guerra já acabou. O gigante que afrontava Israel, a cabeça dele aqui. É muito forte isso. E a espada, né? E a espada também, né? Parece que depois leva pra Nobe, se não me engano, acho que é. Isso, ele leva a espada, né, para algum lugar. E o texto vai dizer: ele levou a cabeça para Jerusalém. Ele levou a cabeça para Jerusalém. É lógico que não foi no contexto, estava sob domínio dos Jebuseus. Passado um tempo, Davi vence os Jebuseus, né? Que não é o contexto agora para a gente falar. E ele leva a cabeça lá, quem diga, né? A cultura judaica, né? Grandes especialistas, diz que Davi ele pega a cabeça do gigante Golias, que estava só a caveira, e ele coloca justamente no Monte Gólgota, né? A palavra Gólgota, né? Quase que as mesmas letras ali de Golias, né? Goalit, Gólgota, né? E ele coloca ali profeticamente, ele estava dizendo, né? Diz a explicação desse rabino. Profeticamente, ele estava dizendo: aqui eu estou encerrando, né? Encerrando o ministério ou a vida, né? A fama do maior inimigo de Israel. E futuramente o meu descendente, né? Pela revelação do Espírito Santo ele tinha, né? Vários salmos ele escreveu, né? Já de olho no futuro, salmos messiânicos. Ele estava dizendo: futuramente o meu descendente vai derrotar aqui o maior inimigo da igreja. Eu estou derrotando o maior inimigo de Israel. Estou colocando a cabeça dele aqui. E aqui onde vai ser sepultado também é o maior inimigo da igreja, o próprio Satanás. Glória a Deus. É muito forte isso. É muito forte. Né? E aí nós vamos ver no desenrolar aí da passagem que Davi, ele começa a despertar inveja. Ele começa a despertar inveja depois que ele vence. Né? Quando ele volta, passado um tempo, as mulheres do reinado, né, súditas de Saul, começam a cantar um corinho. Saul matou 1.000, mas Davi matou mais de 10.000, né, na guerra. 10 milhares. Isso foi provocando a inveja. É interessante que Davi, por mais que Saul tinha inveja dele, Davi nunca revidava. Davi teve uma oportunidade agora de trabalhar como pajem de arma. Davi agora é introduzido dentro do palácio. E o texto vai dizer diversas vezes Saul possuído por um espírito maligno, né? Interessante, dá um outro tema, né? Um debate da parte do Senhor. E diz que ele era impelido, né, pelo demônio e ele jogava lança em Davi. Davi não pegava a lança e revidava. Davi só abaixava e continuava tocando a harpa. Que segurança, né? Porque cada um só dá o que tem. Saul, o que ele tinha nas mãos era uma lança, porque tem pessoas que só têm lança para ferir. E Davi, o homem amado por Deus, segundo o coração de Deus, o que ele entregava era harpa, era louvores, música, salmos na presença do rei que estava perseguindo ele. Então, no momento da dificuldade, a gente demonstra quem é. Se a gente é Saul, se está com lança ou se está com harpa. Saul ou Davi? Saul ou Davi, isso. Aí a gente demonstra, né? E aí o texto vai dizer, pastor, que Saul começa a intensificar as lutas agora, né? As perseguições na vida de Davi. Davi tem que começar a fugir agora para vários bosques, brejos, né? Florestas, desertos. Né? E Davi resolve agora ficar ali numa região chamada Hebron, né? Que é Hebron, lugar das oliveiras. E ali as pessoas falam assim: Davi, sei lá, o pessoal não quer te dar valor, aqui nós vamos te dar valor. Então fica aqui e nós vamos te consagrar, nós vamos te ungir a rei de Hebron. A Bíblia diz que Davi, Jeff, ele ficou ali cerca de 7 anos. Num período de 7 anos, ele ficou ali como rei de Hebron. É interessante, pastor, que Hebron, né? Hebron significa lugar de unidade. Hebron era o monte banhado, né, pela vegetação, as oliveiras. A oliveira produz azeitona, a azeitona espremida produz o azeite. Né? E o azeite espremido, né,
O azeite descendo nos lembra o Salmo 133. Rine matou, viu, Manaim, Shevet, Ahim, Gan e Ahar. Que quer dizer o quê, Jeff? Quão bom e quão suave é que os irmãos convivam, sentam à mesa em união. Isso. Deus estava falando assim, Davi, na casa do teu pai, eu mandei descer o óleo na tua cabeça para você aprender a ter paciência. Agora, a segunda vez que está descendo uma porção do meu óleo, os conta-gota, agora é para você aprender a ter agora união. Porque eu não posso te levar direto para o trono, eu tenho que te lapidar. Porque Saul já está desunido. Saul não respeita mais profeta, Saul não respeita ninguém. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou te deixar aqui perfeitamente 7 anos, porque 7 é o número da perfeição. Então, Davi ficou lá até na hora que ele estivesse na pleroma, né? O senhor é um ótimo professor de grego. Palavra pleroma, né? Até ele ter ficado na plenitude da vontade de Deus. Quando ele completou a plenitude do centro da vontade de Deus, Deus permite agora, nós sabemos, que Saul agora vinha se suicidar. Né? Porque quem brinca muito com lança acaba morrendo com a lança, né? Ele pega a lança ali, a espada do seu par de armas, e se atravessa. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 5, verso de número 3, né? Está escrito assim, então vieram as autoridades, então vieram os anciões da nação de Israel procurar Davi. E disseram, Davi, Saul é morto, Saul está morto. E todos nós, Davi, cá para nós sabemos que Saul já estava rejeitado. Você é o escolhido de Deus. Queremos te pedir agora, Davi, você já está reinando aqui na região de Hebron, mas queremos que você reine agora com toda Israel unida. Seja o presidente geral agora da nação de Israel. E Davi agora, ele aceita esse convite, né, solene, ele fala, não, eu sei que mais cedo ou mais tarde ia se cumprir essa promessa. Aí a tradição judaica diz que quando Davi ele está ali para ser empossado no trono, e ele está ali já esperando ali o sacerdote da época, né, descer a terceira unção. Olha, é muito forte. Davi, o peso do ministério dele, né, eu vou passar aqui o Salmo 23 para a nossa irmã. O peso do ministério era tão grande que não dava para Deus derramar tudo de uma vez a unção na vida de Davi. Deus falou assim, Davi, vamos devagarinho, vamos por etapas. Na casa do teu pai Jessé, o belemita, eu vou derramar 33,3 de conta-gotas de azeite no chifre. Em Hebron, mais 33,3. Agora, diante de todo Israel, eu completo a terceira fase. Vai descer mais azeite na tua cabeça e você vai ficar 100% na minha presença. E há quem diga que as pessoas, né, é muito comum nos dias de hoje, a gente vê a posse aí de Bolsonaro, de A, de B, Luiz Inácio Lula, tem o famoso discurso. E na hora que pediram para Davi fazer um discurso, Davi, ele, naquele discurso dele, naquela prática, aquela fala, Davi falou bem assim, eu compus algo no secreto, no pasto. Eu quero agora trazer a público. E ele começa ali a dedilhar sua harpa e a entoar o que, na minha opinião, entre os 150 salmos, o mais lindo dos salmos, o Sefer Tehilim Kaf Gimel. Sefer é livro, Tehilim, Salmos, Kaf 20, Gimel 3. Salmo número 23. Ele vai dizer, Adonai Roi Lo Ersa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bom, pode explanar um pouco mais o verso 1, como é a originalidade desse texto. E quando a gente lê, né, no português, nada me faltará, a gente fala, calma aí, o Senhor é meu pastor, mas algumas coisas nos faltam, né? Às vezes falta saúde, às vezes falta um móvel, alguma coisa assim. Sempre nos falta. Não é que o Senhor não é o seu pastor, e por isso que tá te faltando as coisas, não. O Senhor é o meu pastor, no original o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. As coisas na horizontal podem até me faltar, mas o Senhor na vertical nunca me falta. Então, independente do momento, às vezes a saúde falta, mas o Senhor está ali do lado no leito, né? Tem uns salmos que falam que o Senhor afofa a cama no leito. O Senhor, às vezes, nos falta um utensílio, dinheiro, amigos, carro, imóvel, mas o Senhor sempre está do nosso lado. Nunca nos falta. Muito bom, muito bom. Isso, pastor, muito bom. É interessante que a palavra Roi, né, que é pastor, que vem da expressão da raiz etimológica Araá, também ali a expressão dá para se traduzir também como reá, e reá é amigo, né? É amigo, e dá para se traduzir também, o Senhor é o meu amigo íntimo.
e eu não sinto carência, né? É muito forte isso. Muito. Porque tem momentos, pastor, na nossa vida, e os nossos amigos da terra se afastam. Acontece, a Bíblia de Salomão diz que tem um tempo de abraçar e um tempo de se afastar. Só que nesse tempo que todo mundo se afasta, né? Ele, o Reá, o amigo íntimo, ele está com você em todos os momentos. Havia um momento que Davi não tinha mais ninguém. Tinha momento que Jonathan, que era o amigo pessoal dele, não estava perto. Sim. Mas ele diz, né? O Senhor é o meu amigo íntimo e ele não me faltará, né? É interessante que essa expressão também, pastor, quando você vai desmontar a raiz etimológica também da palavra pai, né? Porque muitas vezes ele foi desprezado pelo pai. Ele foi desprezado pelo pai da terra, mas ele diz, o Senhor é o meu pai, né? E ele me consolará. Haja vista que o mesmo escreve o Salmo 27, o verso de número 10, ele diz, quando teu pai e a tua mãe te desamparar, diz o Senhor, eu te ampararei. É muito forte isso, né? Deus é um Deus de amparo, Deus é um Deus de consolo, né? E o verso 1 tem uma profundidade tremenda, né? Tremenda, né? Adonai Iroi Lo Ertsa. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta, né? Uma professora falou, às vezes falta amigo, falta dinheiro, falta saúde, falta contatos, falta tapinha, falta oportunidades, mas Deus sempre estará conosco. Muitas pessoas se frustram por não saberem disso, né? Mas não podemos culpar as pessoas porque as nossas traduções, elas levam a esse tipo de entendimento. Sim, na verdade. sim. Não são todos aqueles que têm acesso a essa qualidade de interpretação dentro do ponto de vista da escritura Da linguística, perfeito. Mas graças a Deus, só quem tiver, né? Quem tiver a felicidade de poder estar assistindo esse podcast vai ficar bem esclarecido. Eu espero que muitas pessoas. E o verso 2 também é interessante, né? Diz, Binior dersh arbitchen anmen menochut inahalen, né? Que quer dizer, deitar-me faz em pastos verdejantes. Davi ali está na condição agora não de rei, ele está na condição de ovelha. Ele falou, hoje em dia eu estou como rei, eu sou poderoso, mas diante, né, daquele que está lá em cima, eu não passo de uma ovelhinha, né? Não passo de uma ovelha, né? A palavra cordeiro, que é a palavra sé, né? Sé no hebraico. Ele falou, eu sou um sé diante de Deus. Então ele diz assim, eu preciso do cuidado. É interessante que ele diz assim, que o bom pastor leva a ovelha a pastos verdejantes. Pastor, me permita aqui abrir um parênteses aqui rapidamente. Eu fico muito triste, pastor, porque eu estou vendo que parte das nossas igrejas, jamais, não tem como generalizar, né? Tem as igrejas sadias, mas já não está dando mais pastos verdejantes, está dando palha para as ovelhas. Né? A gente percebemos aqui, isso aqui é até uma crítica pessoal minha, um grifo meu, assumo uma responsabilidade. Parte das nossas igrejas já não tem mais muito tempo para a exposição da pregação expositiva. Só a constatação, né? Eu digo que vai além da sua opinião, é uma constatação. Sim. E Estou sendo modesto aqui. Exatamente, exatamente. Porque, assim, pastor, o culto hoje em dia, né? Ele tem muitos louvores e glórias a Deus. Eu amo os louvores e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? E nós temos que louvar o Senhor, é um mandamento, né? O que diz, professora? O Salmo 150, o verso número 6. Todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Isso, é um mandamento. Só que o que acontece, pastor, que é tanto louvor, é tanta oportunidade, é tanto grupo, é ciclo de oração, é soldadinho de Cristo, é grupo de jovem, é grupo não sei do que, e as pessoas estão deixando. Eu já tive festividade que eu fui pregar, isso aqui é um desabafo. Me deram 7 minutos, pastor, 7 minutos. Eu não né? duvido. Né? Ela já pregou aí, já deram 15 minutos, e tem outras pessoas que já recebeu até menos, conheço pessoas que já recebeu até 5 minutos. Só que a característica do bom pastor, que está preocupado com as ovelhas, o salmista diz, ele me leva a pastos verdejantes e diz, e a águas tranquilas. O bom pastor, que é bom pastor, que está preocupado com as suas ovelhas, para elas crescerem sadia, ele tem que dar Bíblia, ele tem que dar palavra, ele tem que dar conhecimento, ele tem que dar profundidade e tem que dar águas tranquilas. O problema é que a igreja, as ovelhas, pastores, estão saindo com fome e com sede quando acaba o culto. Né? Aí o verso 3, como é que diz o verso 3? Nafshi yeshovev yanhin. Vemagrecer lemashemon. Isso, né? O texto sagrado vai dizer, né? Refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. É interessante que no português é escrito refrigera a minha alma.
Mas no original hebraico, né, Lashon HaKodesh, né, que significa língua sagrada, Lashon HaIvrit, a língua hebraica, está escrito, né, restaura, né, o meu vigor. Para entender que tem momentos da nossa vida, pastor, que a gente vai perdendo o vigor, a gente vai perdendo a força, a gente vai perdendo o ânimo. E Davi, ele diz assim, Deus, restaura a minha alma, restaura o meu vigor, restaura o meu ânimo. Ele diz assim, para que ter o ânimo restaurado? Ele diz, para andar nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Aí Davi, ele vai e ele começa agora a declarar o verso 4, né? Gam kelekere, begetsavimet lo irairá. Que atai madi chifre terra ou michan terra. Rema ena ramone. Que quer dizer o quê, professora? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.